Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e nesse vídeo eu vou falar sobre como escolher uma corretora de valores, tá? Tanto para o mercado da Bovespa, de Bolsa de Valores aqui no Brasil, quanto no mercado internacional de Forex. Então, para escolher uma corretora aqui no Brasil, você precisa olhar alguns aspectos. Primeiro, você tem que saber que para você investir diretamente na Bolsa, ou seja, comprar diretamente uma ação, um fundo imobiliário, você precisa ter conta numa corretora de valores, tá? Você não consegue fazer isso diretamente do seu banco, tá? Até tem banco que possui corretora, mas daí tem que ser através da corretora do banco, não na sua conta corrente normal do seu banco comercial, tá? Então, você tem que ter conta para poder investir. Então, você vai olhar para alguns fatores para escolher qual a melhor corretora para você. Por que eu estou falando para você? Porque você vai ter que ponderar algumas coisas. Por exemplo, tem corretora que tem um atendimento melhor, um home broker, que é a plataforma online onde você compra e vende melhor, mais robusta, mais estável, mas vai te cobrar uma corretagem um pouquinho maior, mais alta, né? E outras corretoras, às vezes não tem tudo isso tão bom, mas oferecem um preço mais em conta. E aí vai depender, claro, do tamanho do seu capital, por exemplo. Se você tem um capital maior, uma corretagem um pouquinho mais alta não vai te afetar, não vai afetar o seu rendimento. Talvez se você está começando com muito pouco, vale mais a pena começar numa mais barata, né? E independente de não ser tão boa assim. Então você tem que ponderar algumas coisas. Primeira coisa, de preferência, né, uma corretora grande, uma corretora que tenha vários clientes, porque, enfim, se uma corretora vier a falir, a quebrar, você pode vir, de repente, a ter incomodações, né? Hoje é muito seguro investir na bolsa aqui no Brasil, mas de qualquer jeito você não quer se incomodar, né? Até porque quando você compra uma ação, a ação fica custodiada na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, fica na bolsa, tá? Então a corretora não tem como sumir com a sua ação. Então você, enfim, tá seguro, mas vai gerar dor de cabeça. Não é uma coisa comum, tá? A corretora quebrar é uma coisa muito rara, mas pode vir a acontecer. Então, normalmente uma corretora maior, que sabe que está bem, traz mais tranquilidade, né? De qualquer forma é seguro investir, mas traz mais tranquilidade. Você tem que ver o preço, como eu falei, né? O preço da corretagem. Uma corretagem, enfim, tem corretagem de R$20, de 15, de 10, de 8, de 5, entendeu? Então, variar de acordo com o tamanho do seu capital. Aqui não tem uma regra fixa, né? Quem está começando ali com R$400 por mês, R$300 por mês, R$500 por mês, só com esse valor mesmo, sem um montante inicial, de repente vai pegar uma corretora com corretagem mais barata. Quem está começando aí já com um capital maior de 5 mil, 10 mil, 15 mil, às vezes vale mais a pena você pegar uma corretora que cobra um pouquinho mais, mas que vai te dar mais infraestrutura, um melhor home broker, né? Outro fator é o home broker em si, ou seja, a plataforma online para comprar e vender pela internet. Tem corretores que têm plataformas fáceis de mexer, bem intuitivas, que não costuma cair, né? Tá sempre online, rápida. E isso é muito interessante, por mais que você de repente não opere com frequência, só compre ações de vez em quando, é interessante ter uma plataforma fácil de mexer e estável, né? Então, esses basicamente são os principais critérios que você vai utilizar para escolher uma corretora de valores para investir na Bovespa, né? E você pode analisar também, por exemplo, em questão de renda fixa, tem corretora que não cobra taxa da corretora para custodiar, por exemplo, o Tesouro Direto, outras cobram taxa maior, taxa menor. Então, dependendo se você investe em renda fixa, no Tesouro Direto, por exemplo, é mais uma informação que você pode checar, né? Se ela tem plataforma de renda fixa para quem tem interesse em comprar letra de crédito imobiliário, agrícola, enfim, os produtos que a corretora oferece como um todo. Eu acho que esses são os pontos básicos, né? Depois, nada impede de você estar numa corretora, de repente conhecer outra melhor, quiser mudar, enfim. Mas é bom você olhar esses critérios para você começar aí a sua seleção. Então, é uma coisa simples, muita gente não está habituado a
investir através de corretora, não está acostumado só com o banco, onde o gerente lá escolhe, mas é exatamente esse o caminho para você ter uma maior eficiência, uma melhor rentabilidade nos seus investimentos. Você precisa fazer você mesmo, aprender e fazer, que o banco ele vai escolher o que é melhor para ele, onde ele ganha as melhores taxas e vai te dar um retorno mais ou menos, enquanto você fazendo por conta própria na corretora, você paga menos taxas e você tem como conseguir um resultado muito melhor. Então, ou seja, você aumenta a rentabilidade e diminui o custo. Isso faz muita diferença no longo prazo. Então, recomendo fortemente que você invista diretamente através de uma corretora de valores. Tá? Em relação a Forex, o Forex, como de repente, não sei se você já ouviu falar, já ouviu eu falar em outros vídeos, mas é um mercado internacional que a gente não tem como operar diretamente aqui do Brasil. As corretoras de valores aqui no Brasil ainda não estão autorizadas a operar, a investir disponibilizar esse produto para os clientes. Por uma questão aí burocrática que tem no Brasil, ele é regulamentado e liberado, enfim, na imensa maior parte dos países do mundo, em todos os países desenvolvidos, né? E a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas também é muito interessante investir fora. A gente tem muita segurança para investir lá fora. É interessante ter parte do seu patrimônio, do seu capital fora do país, em moeda estrangeira. Então é algo realmente que vale muito a pena investir fora do país. Então o país onde eu concentro meus investimentos em Forex é na Inglaterra, né, no Reino Unido, especificamente na cidade de Londres, onde ficam as principais corretoras. E lá tem algumas coisas muito interessantes, como fundo garantidor de crédito no mercado de Forex, ou seja, um fundo do governo que cobre, caso uma corretora venha a quebrar, né, cobre até 50 mil libras, o que dá aproximadamente aí 200 mil reais. Tá? E também tem corretoras que oferecem seguros, ou seja, eles já está incluso quando você abre uma conta para todos os clientes, um seguro. Por exemplo, tem corretora que chega a oferecer seguros de até 500 mil libras, ou seja, aproximadamente 2 milhões de reais. Ou seja, caso a corretora tenha algum problema financeiro, até esse valor está garantido para você, ou seja, uma segurança muito grande. Imagina, até 2 milhões, né? Para ter uma noção, as corretoras aqui no Brasil não contam com fundo garantidor de crédito, né? Embora seja seguro também. Mas lá fora tem uma garantia a mais do que a gente não tem ainda aqui no Brasil. Então, o que eu recomendo é, embora tenha várias corretoras aí no mundo todo, e o principal é fugir, tá, de corretora que fica em paraíso fiscal, paizinho não sei aonde, esquece isso, tá? Se for para investir, tem que investir em Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, Dinamarca, ou seja, países sérios, né? Japão, enfim, países onde o mercado de capitais é bem regulamentado, bem fiscalizado, mas realmente o melhor de todos é na Inglaterra, tá? É o que eu realmente recomendo, né? E claro que lá fora, no mercado Forex, é um pouco diferente, como é um mercado muito grande, muito competitivo. É muito raro você ver, por exemplo, uma plataforma que não é boa, como se fosse um home broker, né? A gente usa, normalmente eles oferecem no Forex a plataforma MetaTrader. É difícil ver uma plataforma que não seja boa. Os preços são tudo mais ou menos parelhos, a diferença é muito pequena. Então é raro você ver uma corretora, não varia tanto que nem na bolsa aqui no Brasil, que tem desde corretagem bem barata, caríssima, é tudo mais ou menos equilibrado. Então, por ser um mercado muito competitivo, né? Bem mais desenvolvido, bem mais maduro que o nosso, com muito mais clientes, com muito mais volume de dinheiro. Então, realmente tendo só... então, a questão tem a questão de execução, né? Para quem usa robôs, que aí tem realmente, às vezes, um pouco de diferença de corretora para corretora, né? É bom você ver, se você for utilizar robôs e sinais, algo que já tenha sido testado, né? Mas em termos de preço, tudo isso aí não tem muita diferença.